Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Criança do Futuro, o curso online que vai te ensinar o passo a passo para formar, para educar a sua criança de forma que ela seja bem-sucedida e feliz. E também tenha saúde e inteligência emocional. Nesse programa, eu reuni as principais ferramentas e princípios da disciplina positiva, juntamente com a comunicação não violenta, com Maria Montessori, e juntei tudo para ficar bem prático, didático e aplicável para você. Pai, mãe, educador, que não tem tempo de ler 30 livros, fazer 20 cursos, cursar uma faculdade para acessar todo esse conhecimento de linhas de pesquisa de psicólogos, pedagogos, médicos, neurocientistas que estão desvendando, estão traduzindo como que a criança aprende, como que a criança entende e como que a criança se desenvolve. E no Criança do Futuro você vai receber tudo isso. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Marlon Camacho, eu sou pai do Joaquim, pai do Antônio, e durante os primeiros anos do meu filho, eu sentia muita e muita culpa. Porque a única coisa que eu conseguia fazer diante do comportamento dele era perder totalmente a minha paciência, mandar o tempo inteiro e ele não cumpria. Começava a gritar, depois eu ameaçava, colocava de castigo e por fim eu dava muitas palmadas. E isso sempre me deixava muito incomodado, de tal forma que depois eu tentava compensar essa minha culpa e acabava sendo muito permissivo, permitindo demais que ele fizesse, mandasse e acontecesse. E o ambiente ficava insuportável e novamente eu entrava nesse ciclo de culpa, de vergonha e de tentar dominar a minha criança. E eu percebendo que isso não funcionava. Até que um dia, eu lembro claramente que ele olhou para mim com um semblante de muito sofrimento, de muita dor. E ele falou, enquanto eu estava colocando ele de castigo, ele falou para mim: papai, o que você quer de mim? E ele repetia essa frase o tempo inteiro: o que você quer de mim? E foi nesse momento, foi nesse dia que eu entendi que eu precisava mudar como pai. Que a forma que eu estava comunicando estava fazendo mal para mim e não estava fazendo sentido para ele. Que ele estava querendo desejar ser uma outra pessoa para ver se me agradava. Por isso que nesse programa Criança do Futuro, eu separei um módulo todo especial para que você pudesse conhecer de fato quem é a sua criança. E como a sua forma de educar tem influência no desenvolvimento pleno, completo, na realização da sua criança. E nesse módulo, por exemplo, nós vamos ter várias aulas, onde você vai conseguir perceber por que a forma tradicional de educar não funciona e como agora, quais são os valores, quais são os objetivos, qual o alvo a gente tem na educação das nossas crianças. E além disso, sabe quando você fica sem saber o que fazer, quando a criança te responde, retruca, quando ela empaca, quando ela te desafia, quando ela mente, ou quando a criança começa a fazer uma birra, morder, bater, jogar as coisas, e você realmente não sabe, meu Deus, o que eu faço, e a única coisa que sobra para você é punir, é bater, é gritar, é colocar de castigo, e te deixa muito mal e não resolve o problema? Então, temos um módulo específico só para falar dos 20 comportamentos mais desafiadores, como briga entre irmãos, o que fazer, como lidar, a criança que morde, a criança que chora por tudo, a criança que mente, que desafia, a criança que tem ciúmes, que é dominada pelo medo. Então, você vai ter um passo a passo, o que fazer, como fazer, com várias opções de abordagem, principalmente que ensine a criança a se tornar responsável, cooperativa e, além desse guia prático do seu dia a dia, eu também vou ensinar para você as principais ferramentas da disciplina positiva, que tem como alvo e objetivo gerar a longo prazo habilidades de vida, habilidades sociais na sua criança enquanto você educa. São as ferramentas que vai nos capacitar, que vai te capacitar a não precisar mandar o tempo inteiro, gritar, repetir 1000 vezes e conseguir então a cooperação da sua criança. Isso sem usar castigos, palmadas ou recompensas. São realmente ferramentas que respeitam a criança, respeita você como pai, como mãe, como educador e promove um ambiente de desenvolvimento. E
está comprovado. Você pode ouvir isso e falar assim, isso não funciona, a minha criança é impossível. Esse é um método que está presente em mais de 70 países e tem mudado a relação de milhares de famílias. Esse foi o método que mudou a minha relação com meu filho, de tal forma que eu sinto mais confiante, mais conectado e me tornei um pai respeitoso. E a minha criança, uma criança que está desenvolvendo as suas habilidades num ambiente de segurança e direcionamento. E para completar tudo aquilo que você precisa apresentar para a sua criança, a gente tem um modo todo dedicado a conhecer, a descobrir e aplicar ferramentas para desenvolver e lidar com as emoções da sua criança. Você pode observar que boa parte do mau comportamento da criança está sempre ligado a emoções. Ou ela está alegre, eufórica, ou ela está com medo, ela está com vergonha, ou ela está com raiva, ela está frustrada, ela está triste. E isso provoca os comportamentos mais desafiadores. E nesse módulo você vai aprender a identificar, a gerar em você e gerar na criança autorregulação, para que você possa lidar com a criança com mais paciência, com mais tranquilidade, para que você não perca a cabeça e entre nesse modo de raiva, de rancor, de domínio, de medo, de frustração e que descarrega na criança todo esse seu cansaço, que faz parte da maternidade e da paternidade. E através das ferramentas que eu vou te ensinar, você vai conseguir lidar com isso de maneira muito mais consciente e tranquila. Então você vai aprender a identificar quem é a sua criança, a como você educa, as ferramentas que geram responsabilidade e cooperação na sua criança. Você vai aprender a identificar as emoções, ensinar a criança a lidar com essas emoções e aprender a lidar com as suas próprias emoções. E ainda tem um modo onde você se torna um especialista da sua criança. Por que você vai se tornar isso? Porque eu vou te ensinar uma ferramenta super prática que vai te capacitar a identificar a causa do mau comportamento da criança. E aí você vai ter mais condição de ter um olhar mais profundo, amplo e cortar o mal pela raiz e realmente resolver o que está causando o mau comportamento. Você já percebeu que muitas vezes parece que pais e mães a gente está apagando fogo com gasolina? A criança fica repetindo o mesmo comportamento, cada vez aumentando mais, e por mais que a gente fale, brigue, grite, nada resolve. Até que fica insuportável, a gente perde a cabeça, leva um susto e para durante um tempo, mas depois volta tudo de novo. Nesse módulo você vai aprender a cortar esse ciclo vicioso do mau comportamento e entender o que está levando a sua criança a fazer isso. Você quer se tornar um especialista na sua criança? Alguém que tem consciência, isso te gere confiança, paciência e direcionamento em como agir, como educar? Este é o objetivo desse passo a passo, desse programa que vai te ajudar a desempenhar essa sua função tão especial e tão importante, que é cuidar e educar de filhos e filhas e das crianças. E ainda eu preparei para você um guia diário, onde em 4 semanas, a cada dia você vai implementar uma ferramenta, uma estratégia, e após 4 semanas você vai ter totalmente transformado a relação familiar, a sua relação com a criança. Esse é aquele tipo de conteúdo que você vai recorrer a ele para o resto da sua vida. Que desafios, mudanças, estresse sempre acontecem. E esse é um guia que vai te deixar consciente das 4 áreas que você precisa atuar, que você precisa fortalecer para que mantenha um ambiente de harmonia, de respeito mútuo, de cooperação e ensine responsabilidade para as crianças. E aí? Vamos juntos nessa jornada? E o mais importante de tudo isso, que não é apenas um curso onde você fica de um lado, o professor de outro, mas é uma plataforma, é uma comunidade de pais, mães e educadores que se ajudam. É uma comunidade que troca experiências, é uma comunidade onde a gente compartilha nossas dores, nossas angústias, nossas dúvidas e um ajuda o outro. Por isso, um dos bônus mais especiais do programa Criança do Futuro é você ter a possibilidade de participar de um grupo exclusivo de pais e mães, onde eu pessoalmente vou estar presente, mediando, respondendo dúvidas, ajudando, e a gente vai poder compartilhar e trazer aquela sensação de que não estamos sozinhos. Os desafios que você tem enfrentado, muitos outros pais e mães também têm enfrentado. E criar essa rede,
esse apoio é fundamental. Como diz um provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E é isso que você vai receber com o programa Criança do Futuro. Ao todo são 7 bônus fantásticos. E só os bônus já são suficientes para você tomar a decisão de participar do programa Criança do Futuro. 3 bônus são para ajudar no grande desafio que é envolver mais o homem, o paterno, na educação das crianças. Então nós vamos ter uma aula super exclusiva com a médica obstetra e educadora parental Aline Nunes, onde ela vai ensinar para você, mãe, as principais estratégias, as principais dicas e ferramentas, os segredos para trazer a participação do pai na educação das crianças. É uma conversa de mulher para mulher que vai fazer toda a diferença para acabar aquele ambiente de isolamento, de julgamento, de peso todo sobre a mãe. Nós queremos ajudar as famílias disso. Além disso, para que seja um programa que alcance tanto o pai como a mãe, quando você se inscrever, automaticamente você irá ganhar mais um acesso para você presentear o pai. Ou então você presentear a mãe, para que vocês sejam alinhados, estejam juntos. Então, tanto o pai como a mãe irão realizar só uma inscrição e cada um terá o seu acesso para estudar de acordo com o seu ritmo e para que todos estejam alinhados para oferecer o melhor para a sua criança. E esse é um presente meu que eu fiz questão de te dar. Também teremos um módulo todo especial para falar só com os pais sobre paternidade. Qual é o papel do pai? Como desenvolver uma paternidade consciente? A gente vai falar sobre dificuldades, sentimentos, ferramentas e estratégias para a gente lidar com essa nova paternidade que está diante da gente. Nesse modo, você, pai, vai se sentir muito mais acolhido, fortalecido a desenvolver todo o seu potencial e ser realmente um pai que faça diferença e marque a vida da sua criança. Você também vai ter como bônus um e-book onde você vai ter destrinchado, ponto por ponto, de como agir nos 20 comportamentos mais desafiadores da criança. Birra, briga, mentira, palavrões, ciúmes, medo, deboche, enfrentamento, desobediência. Você vai saber exatamente o que não fazer e como fazer. E esse é um e-book que você vai poder carregar no seu celular, você vai poder imprimir, deixar sempre do lado da sua mesa e qualquer momento, diante de um comportamento da criança, você pode ir lá pesquisar e vai ter o passo a passo de como você agir. E ainda você vai receber como bônus uma aula super especial com a pediatra Raquel Sussuarana. Ela é especialista no cuidado com os bebês, nos 100 dias, em criação com apego, amamentação e sono. E a gente vai ter uma aula para tirar todas as suas dúvidas. Como receber esse bebê, quais as primeiras preocupações e, principalmente, o que você precisa saber para que o seu bebê se torne alguém independente e seguro. Ao final dessa aula, você vai saber exatamente como lidar com o bebê para que ele se torne independente e seguro. Eu imagino que esse seja o seu desejo, o seu objetivo, e nós vamos te ajudar nessa sua jornada. E para você que está pensando em mais uma criança, você que está gestante, o casal que está esperando uma criança, eu preparei também um bônus ainda mais especial, onde a médica Mariana Dietz, médica ginecologista obstetra, especialista em parto humanizado, trouxe uma aula desmistificando, explicando, trazendo realmente as verdades sobre o que é um parto, quais são as vias de parto, o que é um parto humanizado, quando se deve fazer uma cesárea, quando é indicado o parto normal, quais são os benefícios, quais são os malefícios, qual o momento de ir para o hospital, qual é a equipe que acompanha, você vai se sentir como mãe e como pai seguro para tomar as suas decisões e cuidar do nascimento dessa criança que você aguarda e planeja com tanto amor. É isso mesmo, são 7 bônus que você leva inteiramente grátis ao fazer a inscrição do programa Criança do Futuro. Então clique agora em se inscrever e com menos de R$ 1,50 por dia, você vai fazer parte dessa comunidade transformadora que vai te ajudar a entender um passo a passo para formar uma criança feliz, bem-sucedida e que você vai olhar e ter muito orgulho do adulto que ela se tornou. Te aguardo na primeira aula.